Fala galera, tudo bem? Me chamo Vitor e esse aqui é o Lucas Cassiano dos Santos. Lucas Cassiano dos Santos. Deixa eu falar rapidamente aqui com vocês. Ontem teve um culto que foi culto de missões lá dos juniores, das crianças. E algo aconteceu em todo o decorrer do culto, mas principalmente no final do culto, quando algo muito grandioso aconteceu que tanto meu filho, né? Você gostou do culto de ontem? Muito, né? No final ali eu chamei os pais, ou melhor, chamei primeiro as crianças que queriam se tornar pastores, se tornar levitas, resumindo, para que elas pudessem olhar para os adultos, para os mais velhos, para os presbíteros, pastores, enfim, para aqueles que têm cargo eclesiástico, e desejar ser uma dessas pessoas. O engraçado é que quando eu chamei essas pessoas lá na frente, essas crianças, todas as crianças foram lá na frente, não foi? Para receber a oração. Mas eu chamei os pastores e chamei os presbíteros para ir lá na frente. A princípio, parecia que seriam os presbíteros e os pastores que iriam impor as mãos sobre elas. Mas antes de dar continuidade, deixa eu ler aqui para vocês o que eu acredito que vai acontecer nesses dias. Malaquias capítulo 4, verso número 6, diz assim: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais." Eu sei que essa passagem de Malaquias, ele está profetizando ali o dia do Senhor, referente ao julgamento e à purificação. Mas eu também acredito que ele também está falando sobre a salvação para aqueles que temem a Deus. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que assim como aconteceu, e vai estar passando aí para vocês um pouco dos momentos que aconteceu lá na nossa igreja, que foi muito lindo, crianças chorando, sentindo a presença, né, filho? Crianças recebendo orações. O meu filho mesmo, Lucas, colocaram ele lá no púlpito, e ele ali do meu lado, né, filho? Nós estávamos orando ali junto com as crianças. Teve um atos proféticos na qual eu peguei o microfone. O que eu fiz? Dei o microfone para você, não foi? Dei o microfone para ele e fiquei orando. Exatamente, foi um momento que esse ato profético, eu dei o microfone para ele, orando sobre a vida dele, orando que ele um dia, ele vai... Eu sei que eu vou pegar lá a igreja, que eu vou ser o melhor filho de Jesus. Amém, exatamente, nós oramos, eu pedi que ele, um dia ele possa estar ali também pregando, não só ali, mas né, na igreja pregando, e você, como eu disse, vai querer ser o melhor filho de Jesus, né? Então muitas coisas aconteceram, como vocês estão vendo aí no vídeo que passou ou que está passando. Mas eu acredito que também essa passagem de Malaquias 4, verso 6, ali também fala de reconciliação familiar, fala de reconciliação, de restauração de aliança. Sabe, eu acredito que para esses tempos, tanto para a nossa igreja quanto para aqueles que estão assistindo, eu acredito que Deus vai realmente fazer algo poderoso. E o engraçado, que é aí que vem, né, filho? Quando eu chamei lá os presbíteros para ir lá na frente, talvez os pais, os responsáveis, pensavam que seriam essas pessoas que iriam impor a mão sobre ela. Mas eu não fiz isso. Por que eu trouxe essa passagem aqui para vocês? Porque quando eles estavam lá na frente, eu chamei os pais e os responsáveis daquelas crianças. Elas foram lá. E quando eu pedi, não para os presbíteros e pastores colocar as mãos, mas direcionado pelo Espírito Santo, eu pedi para que os pais e os responsáveis pudessem estar orando pelos seus filhos, netos. Foi nesse momento que a presença veio de uma maneira tão gloriosa, né? A presença de Deus veio. E meu filho sentindo a presença, a minha sobrinha Clarissa ali sentindo a presença, ali chorando, sabe? Algo que até a mãe dela postou algo falando que era tanto tempo que ela queria sentir o que os adultos sentiam. E foi através dos adultos que, orando eles, receberam essa presença maravilhosa. O que eu quero dizer? Que a importância dos pais de orarem pelos seus filhos. E não só isso. Essas crianças, elas receberam isso porque elas acreditaram nas palavras que foram lançadas pelos seus pais, pelos seus avós. Eles acreditaram, isto é, de Deus, na palavra de Deus.
eles acreditam em vocês, porque vocês são uma referência para eles. A maior referência não é o Vitor para o seu filho, não é o pastor Edson para o seu filho, mas eu sou a referência para o Luca, e o seu filho, ele tem você como referência. O que eu quero trazer para você, seja a ponte entre essas gerações. Sabe a reconciliação que você busca na sua família? Então, é a mesma força que Deus usará para restaurar o mundo. Deus, ele não apenas te chama para o futuro, não é isso? Ele te chama para curar o passado. Beleza, ele tem um propósito para você, tem uma meta para você, ele não só te chama para o futuro, mas ele te chama para curar o passado de pessoas. A sua fé pode unir o coração dos pais aos filhos e construir um legado inabalável. Sabe, o avivamento, ele começa em casa. Antes de transformar as nações, ele vai converter corações. Começando pelo seu lar, começando por você, começando por quem está do seu lado, começando pelo seu filho. A herança de fé que você recebe é como uma tocha e não uma âncora. Uma âncora, ela fica parada lá no fundo do mar. A tocha não. Ela vai passando de mão em mão. Então, pega essa tocha. Acenda a sua geração. E ajude a reconectar corações perdidos para o caminho de quem? De Deus. Sabe qual é a sua missão? Sua missão não é apenas criar algo novo. Todo mundo quer algo novo, né, filho? Eu quero algo novo, eu quero algo novo. Mas a sua missão não é só criar esse algo novo, mas restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado. Deus está capacitando pais, homens, mulheres, para ser uma resposta para essa profecia de Malaquias, para se cumprir na sua família, no tempo de Deus. Então, não desista. Ore por eles, para que um dia, assim como Lucas, nós oramos ontem, vai se tornar um quê? Um grande filho de Jesus. Um grande filho de Jesus para pregar a palavra de Deus, não é isso? Então, assim, essa é a geração eleita. Muitos estão falando que é a geração perdida, mas eu acredito no que a palavra diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que esta é a geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade do Senhor. Então eu acredito nesta paternidade que o Senhor tem. Eu acredito que é através, sim, dos pais que quer impulsionar e gerar neles vida e vida em abundância. O mundo pode dizer que não, mas eu acredito que o Senhor está preparando para esse tempo uma geração na qual os filhos vão olhar para os pais vão olhar para os filhos e vão deixar para o filho não um legado qualquer, mas vão deixar um legado para dar continuidade àquilo que o Senhor falou. Essa é a geração, sim, que o Senhor vai sacudir essa terra. Sacudir através dos pais, através dos avós e através dos filhos. Essa é a geração escolhida. A fé, ela não vem para facilitar, mas a fé, ela vem para mover os milagres de Deus nessa terra. Deus abençoe em nome de Jesus.